Olá pessoal, eu sou Fabrícia Peron e nós estamos aqui em mais um quadro Empreendendo com Propósito, onde eu trago convidados especiais para trazer um pouco para a gente dessa jornada dentro do empreendedorismo. Hoje nós temos um convidado muito especial que já tem 29 anos de caminhada nesse ramo do empreendedorismo. É o senhor Bach, que já dá até para montar um curso sobre empreendedorismo, não é mesmo, Bach? É uma história para contar já. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria poder estar transmitindo e compartilhando, né, um pouco da história da gente, que isso também possa servir de exemplo para outras pessoas. E eu sempre digo, né, feliz daquele que consegue acertar vendo o erro dos outros, que ele não precisa errar. Então, algumas coisas que a gente errou nesses 29 anos, a gente procura passar para que os novos que vão empreender agora não cometam os mesmos erros. É verdade. O Bach, me conta, como tudo começou? Como tudo iniciou? Como que nasceu as empresas Radar? As empresas Radar nasceu dentro das empresas Eliane. Hoje já não é mais da mesma família, mas eu tive uma história assim de eu começar trabalhar, né? Eu trabalhava na granja do Hospital São José, em Forquilinha. Tudo que era consumido no Hospital São José, da cozinha do hospital, vinha lá de casa. Então, com 12 anos, eu já tinha carteira assinada. E até os 18 anos, 19 anos, eu fui para o Exército. Acabei assim, com uma ideia de que eu não ficaria no Exército, porque eu já tinha 2 irmãos que tinham servido no Exército. E eu estava com um curso de Mercadologia e Mercado, das primeiras turmas que formaram no CIS, hoje CEDUP. E eu já... Naquela época, o CIS, quando concluí o curso, já saí empregado. Então, eu já saí com uma vaga de emprego no setor de exportação da Secrisa. Então, quando eu fui para o Exército me apresentar, eu fui com uma ideia de que eu ia lá e me apresentar, jurava a bandeira e ia embora. Já tinha 2 irmãos que tinham servido. Imagina, não vou servir. E acabei que as coisas acontecem, né, na vida da gente e às vezes a gente não entende. Quando eu estava no CIS, eu fui correr uma maratona entre todos os CIS de Santa Catarina, e essa maratona foi em Lages, Santa Catarina. E eu treinei aqui bastante, olha, a professora ia de bicicleta e eu a pé, à noite aí nas ruas, e saía, dava volta, e eu estava bem preparado fisicamente para ganhar essa maratona. Só que eu nunca tinha corrido em altitude. Eu cheguei a ganhar essa maratona em Lages, mas eu assim passei muito mal assim, da diferença da altitude daqui para lá. E aquela história ali da maratona ficou marcada. Quando eu estava lá para ser dispensado na fila para ser dispensado do Exército, o médico que era do CIS também era médico do quartel. E esse cara me viu lá, tá fazendo o quê? Eu vou jurar a bandeira, vou embora. Não, peraí que eu vou falar com o comandante. Tu é atleta e nós vamos te colocar. E aí acabei indo para ficar 1 ano e voltar a trabalhar na Secrisa. Já que eu estou lá, eu sempre fui assim, né? Já que eu estou lá, apareceu a oportunidade de fazer o curso de cabo. Eu fiz o curso de cabo, entrei como soldado dia 8 de fevereiro e já no dia 1º de maio fui promovido a cabo. Chama-se cabo de efetivo variável. Para escolher para sair na primeira turma do Exército. Quando eu estou para sair, o Figueiredo foi o último presidente militar. Ele deu um aumento significativo para os militares, e aí o comandante me chamou e disse, olha, tu vai ganhar quanto lá na Secrisa? Vou ganhar X. Aqui tu vai ganhar, se tu ficar aqui, como tu vai ganhar 3 vezes mais. Aquele negócio me chamou a atenção. Eu até fico, mas se eu puder fazer o curso de sargento, ele disse, isso vai depender da prova, tu vai fazer uma prova, se tu passar, tu vai. E aí em 81, fiquei no Exército, em 81 fiz a prova e fui fazer o curso de sargento no 5º GACAP em Curitiba. Tudo diferente da minha vida, nunca tinha ficado longe da família. Aqui, quando eu estava em Criciúma, eu levava a roupa, as coisas para casa, a mãe e as minhas irmãs que lavavam, que passavam, tudo. E eu cheguei em Curitiba, no quartel, o treinamento era das 6 da manhã até as 10 da noite, tinha os intervalos de almoço e de janta, e depois das 10 da noite é a hora que a gente ia estudar e a gente ia lavar a roupa, passar, e lá tinha uma coisa a mais ainda que era engomar. Então, foi um desafio novo na minha vida. Começou empreendendo já nessa época, já, né? E aí eu voltei, fiquei um período fiquei praticamente 10 anos no Exército. Apareceu uma oportunidade para trabalhar no setor de exportação da Eliane. E aí eu fui fardadão, né? Fui lá, fiz a entrevista. Na hora passei na entrevista e como eu fui fardado, estava passando pela segurança.
E o chefe da segurança eu nunca tinha visto na minha vida. Essas coisas que a gente diz, né? Que Deus bota as pessoas no caminho da gente. E ele me questionou na hora, tá, tu vai trabalhar onde? Eu vou trabalhar no setor de exportação. O que tu fazia no quartel? Eu fazia isso, dava. Não, pô, eu preciso de tu aqui na segurança. Tudo que tu faz lá no quartel, deu treinamento para o pessoal, eu estou com o meu pessoal aqui com uma dificuldade muito grande. Então tinha gente com 30 anos trabalhando na segurança, todo mundo trabalhava armado, nunca tinha recebido um treinamento de tiro, já tinha dado um acidente que tinha deixado cair a arma disparou dentro da guarita, podia ter matado uma pessoa. Então aí eu estava de férias do exército e ele disse, queres vir ficar um tempo aqui dentro para te dar uma olhada o que é o trabalho que tem que ser feito aqui? E aí eu estava de férias, eu peguei o meu período de férias e fui para dentro da Eliane. E aí sem contrato, sem nada. Eu fui para uma experiência, para me entender o que era. Ali começou, então, ali nasceu a área da vigilância na sua vida. Ali nasceu a área de segurança privada na Eliane. Porque eu já tinha trabalhado na segurança de presidente, quando ele veio aqui inaugurar a ICC. Teve a novembrada que os jovens jogaram ovos nele em Florianópolis, aí o julgamento foi em Curitiba, eu trabalhei nesse evento em Curitiba quando eu estava fazendo curso de sargento, mas ali dentro da Eliane eu vi um trabalho muito grande. E quantos anos você ficou dentro da Eliane como funcionário? Eu fiquei 4 anos e meio. E aí, quando nasceu o desejo de abrir a empresa propriamente? Aí eu estava dentro do setor de segurança da Eliane e aí toda semana tinha uma reunião com o chefe de setores. Eu era do setor e eu recebia uma planilha com todos os custos da segurança. E aí, em 93, eles me disseram, olha, se alguém tem interesse em terceirizar o seu setor, aí tinha transporte, tinha alimentação, tinha mecânica, tinha diversos setores. O pessoal sentado na mesa e eu já levantei o dedo. Disse, se me der uma oportunidade, eu quero. Mas só para te concluir, o desafio que eu tive, que a hora que eu saí do exército para entrar para a Eliane, eu já estava casado, já tinha uma filha, e eu saí do exército ganhando 980 mil cruzeiros, eu fui trabalhar na Eliane ganhando 114 mil cruzeiros, 9 vezes menos. Mas eu vi uma oportunidade... Ouçam isso, pessoal, 9 vezes menos. Ali ele já tinha um comportamento empreendedor, porque olha o risco, né? Já com uma filha, então sair do certo para ir para o incerto, né? Exatamente, mas eu vi assim um desafio muito grande o trabalho que podia ser feito. E realmente, o que me condicionou a ter a possibilidade de montar uma empresa, porque além de cuidar da segurança das empresas, Eliane, também tinha na residência dos donos. Criciúma, Praia, todas as residências tinham vigilante. E aí eu comecei a ter o contato com a família, diretamente os donos da empresa. Entendi. Eu fui lá fazer o trabalho, fazer a vistoria, aí... Detectei que um dos vigilantes que trabalhava na residência do presidente, eu chegava a buzinar o carro da madrugada para fazer ronda, o dono da casa está dormindo, eu vou buzinar o carro, chegava, estacionava o carro na frente, chamava, o cara não atendia, e às vezes eu pulava o muro, entrava para dentro de casa, ele estava ali sentado, tranquilo, não estava dormindo, mas o que está acontecendo com o senhor? Eu descobri que ele tinha um problema de audição. Ele trabalhava na mineira aposentado, tinha uma explosão de dinamite lá. E aí eu levei ele para dentro falei com o dono da casa, disse, olha, eu precisava fazer um aparelho de surdez para ele. Ele trabalha na sua casa, mas não, mas vou gastar. Eu disse, não, ele é funcionário da empresa. Eu acho que a empresa pode dar isso para ele, merece para ele. E aí o pessoal, quando eu fui para lá, sargento do exército, entrar na Eliane, esse cara veio para cá para ferrar com nós. E aí essa foi a primeira história que começou, foi com esse senhor, e ele começou a contar para todo mundo. O rapaz chegou aqui, ele não veio aqui ele veio aqui para nos ajudar, ele está preocupado conosco, tal e tal. Então, comecei a ter essa relação com a família, e aí em 93, quando apareceu a oportunidade, eu levantei o dedo. E aí você começou a terceirizar esse serviço de vigilância para a Eliane. Então, a Eliane foi teu primeiro cliente. Primeiro e único cliente por um bom período. Entendi. Então, eu tinha assim, um conhecimento muito grande da parte operacional, mas eu tinha uma deficiência na parte de gestão administrativa. Então, liderança, gestão de pessoas, exatamente. Enfim. Tudo isso foi uma deficiência que eu tive que buscar treinamento, curso que eu fui fazendo ao longo da vida. E aí também eu tive assim, quando eu montei a empresa, depois o Dr. Edson, que era o presidente da Eliane, depois de 6 meses ele me chamou e disse, olha, eu quero que tu não seja mais só
a Liliane, seu cliente. Eu quero que você comece a pensar em buscar novos clientes. Mas o senhor não está gostando do meu trabalho? Não, eu estou gostando do meu trabalho. Só que tu tem que pensar diferente. Tu tem que pensar que se der um problema com um cliente, que tu tiver um cliente, a tua empresa acaba. Então, tu tem que diversificar, tu tem que aumentar a tua rede de clientes para te poder, se tiver um problema num cliente, tu vai ter outros clientes para usar. Quando eu assinei o contrato também, ele me alertou, porque eu estava muito focado no operacional e ele me deu uma dica na hora de montar o contrato que eu tinha que montar uma empresa para ganhar dinheiro. E muita gente às vezes tem vergonha de falar, mas o cara monta empresa para ganhar dinheiro. Não, eu não vou explorar ninguém, eu não vou fazer nada. Mas o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Exatamente, prosperar para poder prosperar a vida de outras pessoas. Exatamente, então a gente faz hoje, tem 5 projetos sociais que a Radar abraça continuamente, mas a gente faz projetos sociais. Mas se a empresa não tiver lucro, não tem projetos sociais que se É o objetivo final de qualquer empresa, eu sempre falo isso. E se o empreendedor tem essa mentalidade abundante e próspera, não, eu abri isso aqui para eu prosperar, para eu evoluir, para eu crescer. E eu vou prosperar e vou poder ter um poder aquisitivo maior, vou contribuir no empreendedorismo de outras pessoas, porque a partir do momento que eu aumento, né, a minha renda, a minha receita, eu começo também a prestigiar outros negócios, né? Eu contrato alguém para minha casa, eu compro um carro, então eu começo a prosperar a vida de outros negócios e outras pessoas também. Só porque realmente é um tabu para muitos empreendedores essa questão, né? Tem gente que tem um melindre, a vergonha de falar que a empresa dá lucro. Não, exato. A empresa tem que dar lucro. Eu vejo assim, ó, hoje, junto com a Radar, isso foi lá em 93, Cocal, 96 a gente mudou para Criciúma. E hoje, por exemplo, assim, aí como eu tinha um foco muito forte no operacional, eu já vim para Criciúma em 96 com o que eu não sei fazer. Departamento médico, terceiriza. Jurídico, terceiriza. Departamento pessoal e contabilidade, eu entendo? Não, não entendi. Terceiriza. Eu fui terceirizando o que eu não era craque naquilo. E eu fui me dedicar exatamente no que eu sabia fazer, que era o operacional. Que é o objetivo hoje que a gente faz. A gente faz a segurança do patrimônio do cliente, para o cliente ter o foco dele no negócio dele e ele não está preocupado com o patrimônio dele. E que essa parte a gente faz. Então, mas hoje eu tenho já em torno de 12 microempresas que são instaladoras de equipamento de eletrônico para nós, já estão ligados diretamente à Radar. O pessoal do administrativo da empresa cresceu. Quando eu vim de Cocal para Criciúma, em 96 veio eu e minha esposa e o Dante Bonetti, em 3 a gente fazia tudo. Então hoje, quantas pessoas mais nós temos dentro do administrativo, tudo isso foi por quê? Porque a empresa cresceu, que a empresa deu resultado e que a gente conseguiu que essas pessoas tivessem a oportunidade de trabalhar conosco. E eu sempre penso assim, quando eu falo folha de pagamento, nunca atrasam. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade, não hoje com 540 colaboradores. Eu tenho uma responsabilidade, sempre penso o seguinte, são 540 famílias. É um compromisso social. Né? É um compromisso. E aí, sim, dessas 540, se tu multiplicar por 3, né, vai para 1.500, 1.700 pessoas. Se tu multiplicar por 4, por exemplo, o pessoal da área da limpeza, que as famílias são maiores, isso vai lá para 2.500 pessoas que têm um envolvimento direto com o resultado da empresa. Então, a gente tem que ter sempre a responsabilidade com a empresa. Muitas vezes, mas onde é que tu conseguiu dinheiro para pagar o 13º? Onde é que eu consegui o dinheiro? Não consegui dinheiro, não faço empréstimo para pagar o 13º. As férias? Não. 1º de janeiro, já começa a provisionar o 13º para o final do ano. Aquele dinheiro ali não é meu. O dinheiro que é para as férias do colaborador, aquele dinheiro não é meu, não é da empresa. Aquilo ali é do colaborador. Então, aquilo ali eu posso até usar numa casa de emergência, mas eu tenho que repor, porque exato, aquele dinheiro não é meu. Então, muito problema que eu vejo, assim, 29 anos de Radar, 14 empresas do nosso ramo, do ramo de atividade de prestação de serviço de segurança, quebraram nesses 29 anos. Maioria deles com o mesmo problema, misturando o CNPJ com o CPF. Esse é um problema crucial que não tem volta. Porque a partir do momento que tu misturou o dinheiro e que tu vai ter que ir no banco pegar o dinheiro
O banco vai te emprestar o dinheiro, tudo bem. Mas esse juro que tu vai pagar para o banco, tu não pode botar na tua planilha de custo. Isso aí tu vai ter que absorver. Então, a tua planilha de custo tem que ser uma planilha de custo enxuta, porque senão não consegue concorrer. Se tu começar a pegar dinheiro no banco, é questão de tempo para te quebrar. Então, isso é um problema sério para o nosso ramo de atividade, porque assim, isso denigra a imagem de todo mundo. Ah, mais uma empresa de prestação de serviço que deu calote. Olha, mais aconteceu. Então, a gente teve problemas sérios aí de empresas grandes, deixaram todos os funcionários. Teve uma que faliu. O cliente me chamou e disse o seguinte: olha, eu quero que tu assuma todos os postos de trabalho dele, é uma quantidade de posto grande, mas eles não têm pagamento no mês de dezembro. Tu consegue bancar o pagamento deles para eles não ficarem o Natal e o Ano Novo sem pagamento? Eu assumi dia 1º de dezembro e antecipei uma folha de pagamento para todos os colaboradores. Se eu não tivesse recursos prontos, a empresa não tivesse recursos prontos, eu não podia assumir aquele contrato de trabalho. Por quê? Porque eu não tinha recursos para investir. Então, a gente sempre tem que pensar muito claro quem vai empreender, quem vai trabalhar, montar um negócio, de separar o que é físico e o que é jurídico. E essa empresa é uma empresa familiar, né? Então, quais as pessoas da família que estão junto com você nessa caminhada de 29 anos? Quando eu mudei a sociedade, que teve uma cisão, né? Eu comecei com um sócio, em 93, 96 a gente teve uma cisão. E aí entrou de sócio a minha esposa. Então viemos para Criciúma, eu e ela e mais um colaborador. E depois, para minha surpresa, né? Eu pensei que as filhas iam fazer faculdade, trabalhar fora, ia estudar. A Bárbara, mais velha, passou em 5 vestibular. Passou para a Federal, passou para a ESAG, passou para a Unisul, passou para não sei o quê. E ela chega assim: ô pai, eu queria fazer administração à noite na Unesc, mas eu queria trabalhar de dia na empresa. Aquele negócio me chamou a atenção. Ela quer fazer. E você nunca exigiu isso? Nunca questionei. Eu nem tenho filhos ainda, gente, já falo que os filhos vão trabalhar na empresa. Então, olha o nível de maturidade, né? Entender que realmente o destino do filho não é necessariamente o destino da empresa familiar. Claro que a gente sonha, eu tenho certeza que você sempre teve esse desejo, né? Só nunca expressou, talvez, ou nunca ditou isso para a filha, né? Nada, nunca foi. E depois a Beatriz fez psicologia, também na área de humanas. Também fez faculdade, que a psicologia na época não tinha noturno, só tinha na parte matutina, então ela foi fazer faculdade de manhã e à tarde ela veio para a empresa. Então, elas aprenderam, e eu sempre digo agora, muitas pessoas, às vezes o pessoal da faculdade traz em grupos de alunos, até faz uns 20, 30 dias atrás, agora veio uma turma para falar um pouco sobre empreendedorismo, falar da empresa, e aí um recado que eu sempre dou, né, para o pessoal, normalmente quando a empresa é familiar, o pai não teve curso superior. E o filho está fazendo uma faculdade. E aí o filho chega na empresa e quer mudar tudo o que deu. Então, comigo foi diferente. Elas vinham e davam sugestão. Olha, esse aqui sempre foi feito assim. O que tu acha que nós fazíamos assim? Então, isso foi um negócio que encaixou certinho. Tanto da Bárbara quanto da Beatriz, a ideia de sugestão de melhoria. A empresa evoluiu graças à maneira que foram colocando. Se chega ali, eu já tive um problema de um rapaz que teve num grupo lá, e ele disse: mas o meu pai é um bronco. Não adianta falar nada pro meu pai e o meu pai não faz nada. Aí meu amigo, que idade tu tens? Tô com 27. E teu pai com 27 tinha o quê? Meu pai já tinha isso, já tinha aquilo. E ele falou um monte de coisa que o pai dele já tinha, já estava casado e tudo mais. Pois é, o teu pai que não tem estudo, 4ª série primária, com 27 anos já tinha tudo. E tu tens o quê? Eu tenho a faculdade. Isso é algo que eu sempre falo, né? Que a gente atende empresas familiares. A empresa, ela tem a alma do dono, sempre. Então, assim, por mais que seja uma empresa familiar, que tenha sido passado o bastão para os filhos, a empresa sempre vai ter a alma do fundador. Então, assim, a gente precisa inovar, a gente precisa acompanhar o mercado, claro, né? Às vezes os filhos estudaram que os pais, né, os fundadores não estudaram. Sim, eles vão trazer essas ideias, mas isso não pode ser imposto. E a gente precisa entender que o sistema, quem criou aquele sistema organizacional, foi o fundador. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia, a ordem, quem veio antes, quem fundou, senão a empresa rompe também. Não tem como, né? É como se as mesmas pessoas que estão ali dentro querem os mesmos objetivos, só que caminhando em caminhos contrários. E aí a conta não fecha. Exatamente.
E aí depois acabou, a Bárbara casou, o Cristiano veio trabalhar na empresa, Beatriz casou, o Everson veio trabalhar na empresa, então... Os genros também fazem parte, gente. Mais um tabu que foi quebrado. Eles também fazem parte, o Cristiano fez administração, está na área operacional, o Everson fez administração e marketing, está na área comercial, então tem hoje um em cada área da empresa. A gente já estamos aí entrando para o 2º ano, uma coisa que sempre me preocupou e eu procuro fazer antes, né? Não esperar acontecer, é o plano de sucessão familiar. Então nós estamos aí com o Rogério do Sebrae, fazendo um trabalho, já estamos entrando no 2º ano, de uma sucessão familiar. Então, dentro desse planejamento de sucessão familiar, a gente criou um comitê e aqui, dentro desse aqui vai sair uma pessoa que vai ser o que vai administrar. Que vai assumir a empresa. Que vai assumir a empresa com todo mundo junto. Todo mundo concordando, as decisões que vão para o conselho, é o conselho que decide. Nós somos em 6 pessoas, já foi criado o conselho já com uma observação, se der empate 3-3, o meu voto vale 2. Então eu sou sempre o último a votar e o meu voto vale 2. É um voto mais decisivo, né? Um voto mais decisivo, senão... Vocês observam, gente, o quanto tem ordem, hierarquia e pertencimento nas falas desse empreendedor? Então, o quanto realmente é respeitado tudo isso dentro da organização? E essa é a parte mais difícil de uma empresa familiar, né? Porque daí se misturam muito as coisas. Então, assim, não é porque é familiar que ela não precisa ter processo, ordem, hierarquia. Para realmente as coisas darem certo, tem que ser dessa forma, né? Exatamente. Inclusive, a promoção das pessoas dentro do quadro da empresa, da família, a gente também tem que ter o cuidado do seguinte, não é porque a minha filha ela vai assumir. Não, ela vai participar do processo seletivo junto com as outras pessoas, os genros também vão participar do processo seletivo junto com as outras pessoas. Tem que ter competência. E tem que ter competência, ela tem que estar lá por estar competente, não porque é filha do dono. Aí a coisa não funciona. E se tu agir dessa maneira, o que acontece? Tu acaba desmotivando toda a equipe. Porque, não adianta, eu não vou ir para frente porque eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Não, tem uma seleção, é feita uma seleção e, normalmente, essa seleção teve uma da pessoa da família que empatou em todos os quesitos com a outra pessoa. Estava ali, aí a pessoa do RH, que agora já faleceu, trabalhava comigo há muito tempo, trabalhou na Eliane comigo, montou a empresa dela, prestou serviço para mim, depois ela fechou a empresa dela e veio trabalhar comigo, na área de recrutamento e seleção. Ela é uma pessoa muito boa. E aí ela disse, olha, está tudo empate, o que eu vou fazer agora? Eu disse, olha, eu não vou decidir isso, é uma decisão tua, parte para outras características, o que um tem, o que o outro não tem. E aí perguntou para o outro que estava concorrendo e ele disse, e faculdade, tu tem interesse em fazer? O outro disse, não, eu não faculdade, não vou fazer. E a pessoa da família disse, não, eu quero fazer faculdade. Então foi um dos pontos que queria estudar, queria se aperfeiçoar para poder crescer dentro da empresa. Eles não... aí a outra pessoa, não. Aqui, para mim, era o suficiente. Esse patamar estava... Aí tu começa a ver assim, não, mas se ele está acomodado e não quer ir para frente... Então, ele não pode sustentar esse lugar. Né? Exatamente. E aí também a empresa fica nesse patamar. A empresa sofre, né? Seu Bach, deixa uma frase para quem está nos ouvindo agora e acabou de ouvir essa história, que é um case de sucesso. Uma frase, assim, para quem começou agora a empreender... Que conselho você daria? Eu até falei contigo outro dia, né? Uma coisa que eu faço, que eu uso, tá? E dá certo. Então, isso eu acho que eu posso compartilhar com as pessoas. Quando eu estou com um problema na empresa, que eu não consigo ver a solução, eu saio de dentro da empresa, tá? Eu saio fora do ambiente. Eu tenho 2 terrenos que eu planto ali perto da prefeitura, fica perto da empresa também. Eu vou lá, pego uma enxada. Eu sou filho de colono natural, eu tenho minha plantação, tudo que eu uso em casa eu planto. E eu pego a minha enxada e vou lá. Mas eu tenho que levar o telefone junto. Porque aí eu chego lá, começo a capinar, começo a trabalhar. E aí eu pensando naquele negócio ali, meu Deus do céu, por que eu não vi isso antes? A solução estava tão fácil. E às vezes tu está ali dentro, envolvido dentro do processo, do problema, e tu não consegue enxergar a solução. Aí tu sai fora, faz outra coisa. Eu não vou lá para pensar naquele problema, eu vou lá para me distrair com a enxada e lá me aparece a solução. Então,
Meu caso é enxada, né? Mas o cara pode fazer qualquer Pode ser um exercício, pode ser um hobby, pode ser escutar uma música. Exatamente. E ele sair de dentro do problema. Né? Do problema. E aí ele vai enxergar o problema de fora e aí ele vai conseguir enxergar a solução. Muito bom. Eu quero agradecer a sua participação aqui, foi muito rica, a sua história é muito bonita, muito valiosa. Eu honro a sua vinda aqui no nosso programa e tenho certeza que vai contribuir na vida de muitas pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Fabrício, eu queria também te agradecer, né, porque a mentoria que eu participei com ela, eu já estou com um planejamento pronto já para os próximos 5 anos da minha vida pessoal. Então, ela também conseguiu fazer com que eu enxergasse não só a empresa, mas também a minha vida pessoal. Então, eu te agradeço, te dou os parabéns, né, por tu ter essa capacidade e consiga transmitir isso para as pessoas também, porque isso faz, com certeza, a diferença na vida das pessoas, sabe? Essa mentoria que eu tive nesse período que eu tive contigo me fez ver muitas coisas diferentes da minha vida pessoal, que eu estava muito focado no profissional. E aí, às vezes, a gente esquece um pouco do pessoal. E estou saindo dessa mentoria assim, agradecido, porque eu já estou com um planejamento de coisas para fazer para 5 anos para frente. Obrigada, gratidão. É uma honra para mim, né, mentorar uma pessoa tão experiente que é um case de sucesso na nossa região. Muito obrigada. Um abraço.